Palavras do apóstolo Paulo. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições e aflições, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E na verdade, todos os que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. E aí eu quero chamar sua atenção agora para o versículo 16, quando Paulo declara: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Mas Paulo, ele, quando toma conhecimento das dificuldades que Timóteo estava enfrentando, Paulo, ele escreve a primeira e a segunda carta em endereço a Timóteo, para que Timóteo, de posse dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu, ele pudesse se nortear no que dizia respeito a esses falsos ensinamentos que alguns judeus estavam se introduzindo dentro da própria igreja e ensinando uma espécie de judaísmo e cristianismo, tentando mesclar a religião judaica com o cristianismo. Timóteo, ele vai sentir uma certa dificuldade a princípio, justamente pelo fato de que essas falsas doutrinas e esses falsos mestres estavam se levantando dentro da própria igreja. Na realidade que a gente tem vivido hoje na nossa nação, a gente tem vivido algo muito parecido. Por quê? Porque muitas denominações ditas cristãs têm propagado e ensinado falsas doutrinas. Como eu citei no início, uma das mais conhecidas é a teologia da prosperidade, aonde o ensinamento por detrás dessa teologia é justamente um Deus que quer que você esteja bem, um Deus que diz para você que você não pode adoecer, não deve adoecer, um Deus que está disposto a te abençoar com riquezas, com bens, com propriedade. Não vemos nessa teologia, que é uma falsa teologia, nenhum compromisso com a sã doutrina, com a evangelização da palavra de Deus. E muitos cristãos têm sido bombardeados por esses falsos ensinamentos. E o reflexo desse falso ensinamento, muitas vezes, acontece no dia a dia, com frases de efeito que muitas vezes saem da boca de alguns, né? A gente vê o reflexo disso, por exemplo, na música que é cantada na própria igreja, e isso pouco a pouco tem invadido a igreja, e muitas pessoas têm vivido sem se aperceber que estão sendo influenciadas por um falso evangelho, por uma falsa doutrina. Um grande problema hoje na igreja do século XXI é uma disparidade entre dizer que ama a Deus, mas despreza a sua palavra. Muitos cristãos nem sequer pegam a Bíblia para ler, para estudar, para se debruçar sobre a palavra de Deus, e tem se colocado numa posição de refém no que diz respeito a esses falsos mestres. Abra sua Bíblia ainda em 2 Timóteo, no capítulo 4. O capítulo 4, na verdade, é uma continuação ainda do capítulo 3. Conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende,
exorta com toda longanimidade e ensino. E aí Paulo diz no versículo 3: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. É o que a gente tem vivido hoje na nossa nação. Quando a gente vai estudar a palavra de Deus e vai descobrir que nós devemos ter uma paixão pela palavra de Deus, nós vamos entender que evangelho é renúncia. Servir a Deus é renunciar ao mundo, é renunciar aos prazeres mundanos, é renunciar aos desejos da carne. E como Paulo diz no capítulo 3, quando a gente leu, Paulo diz que aquele que quer viver piamente em Cristo sofrerá perseguições. Então muitas pessoas hoje, infelizmente, não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus e fazem a opção de se deixar levar por falsos ensinamentos. Por quê? Porque mais vale o que convém do que aquilo que confronta. Então Paulo, quando está instruindo a Timóteo, o objetivo de Paulo é que Timóteo, ele na verdade pregasse a sua doutrina, pregasse o ensinamento que fizesse com que a igreja vivesse uma vida sadia. Porque já nessa época havia quem ensinasse que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Não foi suficiente para expiar os nossos pecados, não foi suficiente para nos reconciliar com Deus, não foi suficiente para, de fato, ligar o homem com Deus. Então, Paulo, ele orienta Timóteo dizendo: olha, Timóteo, prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Quando eu olho essa orientação de Paulo ao jovem Timóteo, eu entendo que de fato a palavra de Deus por si só é suficiente. Não necessitamos de ajuda, o evangelho não necessita de muleta, porque Paulo, quando ele escreve à igreja de Roma, no capítulo 1, versículo 16, Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. A única coisa que nós necessitamos para viver um cristianismo sadio é a palavra de Deus. Paulo diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Já nessa época aqui, havia homens que estavam ensinando que o sacrifício de Cristo na cruz não foi suficiente. Era necessário que se observasse a lei judaica, porque todo aquele que não observasse a lei judaica não era salvo. E ao ensinar isso, estava se tirando o mérito do sacrifício de Cristo na cruz. Então Paulo, ele vai dizer que nos últimos tempos muitos iriam apostatar da fé, iriam trocar a fé, justamente pelo fato de darem ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. É o que a gente tem visto hoje. Muitos líderes que não têm nenhum compromisso em pregar a mensagem da cruz, o evangelho de Deus, que é suficiente para todo aquele que crê. Então Paulo, ele tem essa preocupação não só de orientar Timóteo, mas nós, nos dias de hoje, de posse dessa palavra, era como se Paulo estivesse falando há 2000 anos atrás e estivéssemos escutando a sua voz hoje. A palavra de Deus, ela serve justamente como o nosso guia que vai nos nortear e nos orientar em tudo aquilo que nós precisamos saber acerca de Deus. Se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas
de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. De fato, é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e perdição. E aí Paulo no versículo 10 diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Ou seja, já nessa época havia homens que se diziam líderes, mas que o seu desejo era enriquecer à custa do Evangelho. E aí Paulo ele vai orientar a Timóteo. Veja no versículo 5 que Paulo diz: contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Muitas pessoas, como a gente leu no capítulo 4, o versículo 1 de 1 Timóteo, já haviam apostatado da fé, ou seja, já haviam abandonado a fé, justamente por causa desses falsos ensinamentos que Paulo classifica como doutrina de demônios. A palavra de Deus é que é a sã doutrina. Não é ensinamento de homem, não é doutrina de homem, não é esse tipo de barganha que os homens têm feito com a igreja. Ou seja, se você fizer isso, Deus vai fazer aquilo outro. Se você der isso para Deus, Deus ele vai te dar isso em troca. Fuja desse falso evangelho. Fuja desse tipo de ensinamento. E não só fuja, combata. O cristão que conhece o Deus a quem serve, quando ele for confrontado com as tribulações da vida, quando ele for confrontado com esses falsos ensinamentos, ele vai poder combater com a palavra de Deus, porque ele vai entender e saber a quem ele serve. E esse conhecimento acerca de Deus, nós só conseguimos ter por meio da sua palavra. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite na palavra de Deus. Não tem melhor livro, não existe melhor leitura do que a palavra de Deus. Independente de ser cristão ou não. Se você não tem o costume de ler a Bíblia, eu faço esse desafio para você. Comece a ler a Bíblia. Uma horinha ali no dia, sente, pegue a Bíblia, comece lendo ali. E aí eu tenho certeza que pouco a pouco você vai descobrir que existe um verdadeiro Deus. E que tem um plano para a sua vida, que mandou o seu filho naquela cruz para morrer no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados e nos conceder a vida eterna. Então, ame a palavra de Deus, estude a palavra de Deus e persevere nessa palavra. Amém?